Fala pessoal, sou o professor Gil Oliveira, você está no canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Deixa o like se não deixou ainda, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva, eu tenho certeza que depois que você assistir a esse vídeo, você vai perder completamente o medo da geometria espacial. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, então eu vou falar primeiro sobre prisma e cilindro. Mais pra frente, depois da boa aceitação desse vídeo, se a galera realmente quiser pedir nos comentários, a gente faz uma parte 2 aí falando sobre cones, pirâmides e esfera. Então vamos começar primeiro falando de prisma e cilindro. Então eu te faço um convite. Relaxa, respira devagar, solta. Eu tenho certeza que se você tem medo desse negócio de geometria espacial, poliedros, tudo mais, esquece esse medo que eu tenho certeza que hoje eu vou fazer você perder esse medo. Tenha certeza absoluta. E eu vou te falar uma coisa. Até o final do vídeo, você só vai ter uma única fórmula nova para decorar. Se você não viu o meu vídeo sobre geometria plana, eu vou deixar o card aí para você poder clicar. Vai lá, assiste primeiro o vídeo de geometria plana, entenda sobre perímetro, sobre áreas, porque aquilo ali é o coração da geometria espacial. Então eu peço a você que vá até esse vídeo, assista ele primeiro, depois você volta aqui e você vai entender os sólidos geométricos. Você vai entender e, consequentemente, você não vai precisar gravar nenhuma fórmula, porque você entendendo como que um sólido geométrico é, você vai entender as partes que compõem ele e vai chegar aos cálculos, sem decorar nenhum tipo de fórmula. Só teremos uma única fórmula até o final do vídeo, então vamos começar. Primeiro vamos começar falando aqui dos prismas, certo? Vamos mudar a nossa página aqui. O prisma, ele é um sólido geométrico. Lembrando que nós estamos falando aí de sólidos geométricos que têm altura, largura e profundidade, ou seja, figuras em três dimensões. Vamos falar aí dos poliedros e vamos falar também dos corpos redondos, tá? Então, começando aí do prisma. O prisma, as principais características dele são o topo e a base são polígonos. O topo e a base são iguais e paralelos. E eles possuem faces planas. Além disso, os vértices do topo e da base são ligados entre si. Então vamos traduzir tudo isso aqui que está sendo falado. Topo e base são polígonos. Pode ver que aqui em cima, no topo, no teto, eu tenho um quadrado. E aqui embaixo, na base, no chão, eu também tenho o mesmo quadrado, certo? Então, teto e chão é uma figura geométrica. Pode ser triângulo, pode ser retângulo, pode ser um hexágono, etc. Tá? Com relação à circunferência, depois a gente fala disso, que é o cilindro. Tá? O cilindro não é caracterizado como prisma. Então, vamos lá. O topo e a base são polígonos, então eu tenho um quadrado no teto, um quadrado no chão. Maravilha. Esses dois quadrados, esse do teto e do chão, eles são iguais. Então não é o quadrado de cima tem exatamente as mesmas medidas do quadrado aqui de baixo. E eles também são paralelos, estão bem retos entre si. Estão retos entre si ali. Eles têm faces planas. A gente vai falar daqui a pouco aí sobre as partes aí de um prisma, né? E de um sólido geométrico em geral. Mas no caso do prisma, ele possui faces planas. Faces seriam as suas paredes. Então vocês podem ver que as paredes do meu prisma aqui, elas são planas, elas são achatadas. Tá? Então ele possui faces planas, possui faces achatadas, as paredes são planas, são achatadas, e os vértices do topo e da base são ligados entre si. Vamos traduzir esse negócio de vértices aqui. O que é vértice? Vértices são as quinas. Quem nunca bateu o dedinho do pé na quina de um móvel, né? Então são os cantinhos. Lembra dos cantinhos. Vértices são esses cantinhos aqui, ó. As quinas. E vocês podem ver que as quinas
desses dois quadrados aqui, ó, eu tenho um quadrado no chão e tenho um quadrado no teto, as quinas desses quadrados são, ó, ligadas aqui entre si, ó, tá vendo, ó? Essa quina liga com essa, esse vértice liga com esse, vamos agora aprender a falar os nomes corretos. Esse vértice liga com esse vértice liga com esse. Então, vértices seriam os cantinhos, seriam as quinas, seriam os cantinhos do sólido geométrico, tá? Arestas, o que são arestas? Lembra esse A aqui são os araminhos. Tá vendo? Se você olhar para esse prisma aqui, ó, eu tenho um araminho aqui, eu tenho um araminho aqui, um araminho aqui, um araminho aqui. Esses araminhos são as arestas. Aqui a gente não fala lado, tá? Lado é lá nas figuras 2D, na geometria plana. Aqui a gente fala aresta. Então, tudo isso aqui em azul, os araminhos, são as arestas do meu prisma. E as faces? As faces são as paredes. Além das paredes, o teto e o chão também são faces, tá? No caso, o teto e o chão são o que nós chamamos aí de faces do topo e da base, e as paredes seriam as nossas faces laterais, tá? Então, tudo isso que nós vamos pintar aqui de verde, ó, são as nossas faces, ó, as paredes, tá vendo? As paredes do nosso prisma são as faces. Então, vértices são as quinas, são os cantinhos. As arestas são os araminhos, essas linhas, certo? Esses segmentos de reta. E as faces, elas são as paredes e também o teto e o chão aqui do nosso prisma, tá? Então, agora que você já está familiarizado com as palavras vértice, arestas e faces, vamos aqui mostrar mais algumas coisas aqui sobre o prisma antes da gente partir, sobre isso mesmo, sobre os prismas, né? Eu achei que eu tinha falado outra coisa, então vamos mostrar mais alguma coisa aqui sobre os prismas antes da gente começar a fazer os cálculos em si. Outros exemplos, tá vendo? Ó, o teto é um triângulo, a base é o triângulo e os seus vértices são ligados entre si. O teto, um retângulo, base, retângulo e vértices ligados entre si. Temos outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono, tem 6 lados. Eu tenho um hexágono no topo, eu tenho um hexágono na base, e aí cada vértice do hexágono de cima liga com o vértice aí do hexágono de baixo, formando aí as suas faces. Certo? Então, prisma, teto e chão são figuras geométricas 2D, teto e chão são iguais e paralelos, e os vértices do teto e do chão são ligados entre si. Certo? Então, vamos continuar aqui. Só reforço aqui o convite que eu faço em todos os vídeos, tá? Eu convido você a assistir esse vídeo depois outras vezes, fazendo anotações, pausando, porque a gente precisa se familiarizar com esses nomes, a gente precisa se familiarizar com essas características dos sólidos geométricos, tá? Então, assiste essa primeira vez sem pausar, sem anotar, depois você volta mais 2, 3, 5 vezes, sempre assistindo e fazendo anotações importantes. O que é um prisma reto? O prisma reto é quando a aresta lateral aqui, ela é perpendicular ao plano, tá vendo? A aresta lateral ela forma um ângulo de 90 graus com o plano. Ela está bem retinha, certo?
Agora, já o prisma oblíquo, oblíquo significa inclinado. Então, a aresta, uma das suas arestas laterais, né, no caso dessa daqui, ela não forma um ângulo de 90 graus com o plano. Ela está torta. Vieram aqui no prisma aqui, apertaram ele um pouquinho e ele ficou meio torto. Então, quando a gente fala de prisma reto, a sua aresta lateral forma um ângulo de 90 graus com o plano. Quando a gente fala de prisma oblíquo, sua aresta lateral não forma um ângulo de 90 graus com o plano, ela é inclinada. Certo? Vamos então partir aqui para a nossa próxima imagem. E aqui eu acho que é o momento que a coisa vai começar aqui a ficar boa, porque agora a gente vai começar a fazer continha, né? Então aqui, não, a gente ainda não vai começar a fazer continha agora. Eu preciso falar de um prisma especial. Um prisma especial é o cubo. Tá? O cubo ele é um prisma? Sim, ele é um prisma, porque o teto e a base são quadrados, o teto e a base são iguais e paralelos, e as suas faces elas são planas, elas são achatadas, certo? E o cubo ele é um prisma onde todas as suas arestas e todas as suas faces elas são iguais. Topo, base e as faces laterais são quadradas. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho um quadrado, 4 lados iguais, tá? Vou chamar de a medida do lado deste quadrado. Lembrando que aqui em vermelho eu tenho só o quadrado. Então, por isso que eu estou chamando de lado, né? Vou chamar de A. Aqui mede A, aqui também e aqui também. Embaixo também tem um quadrado, que é igualzinho de cima. Então, mede aqui, aqui, aqui e aqui. E esses segmentos de reta aqui, que são as arestas laterais, que estão ligando os vértices do quadrado de cima com o de baixo, eles também vão medir A. Então, o mesmo quadrado que eu tenho em cima, eu tenho embaixo, eu tenho na esquerda, eu tenho na direita, eu tenho à frente e tenho atrás. Só você pegar como exemplo o cubo mágico. O cubo mágico ele tem exatamente a mesma medida, né? Todas as faces, elas têm ali a mesma altura, a mesma largura, tá? Então, essa é a característica do cubo. Ele é um prisma especial, tá? Por ter essa classificação. E agora sim nós vamos fazer um exercício bem interessante, onde a gente vai aprender a calcular muita coisa sem fazer decoreba de fórmula. Vamos entender o problema, vamos entender o que ele quer, vamos entender o que está sendo cobrado, o que está sendo pedido. Aí sim nós vamos entendendo, fazendo as contas, sem precisar ficar guardando fórmulas novas. Ele quer várias coisas aqui, ó. Ele quer a medida das arestas, o perímetro da base, a área da base, a área lateral, a área total, o perímetro total, o volume e a diagonal de um cubo cuja diagonal da base mede 3 raiz de 2 centímetros. Então vamos lá. Ele deu uma pista aqui pra gente, ó. É um cubo. Se é um cubo, maravilha. 6 faces iguais, 6 faces quadradas. E ele está falando que a diagonal da base, ela mede 3 raiz de 2 centímetros. Então, vamos olhar para a base desse cubo. Eu vou soltar ela do cubo, eu vou desprender ela do cubo e vou colocar ela aqui embaixo. Vou desenhar ela aqui embaixo, ó. Desprendi esse quadrado aqui e vou desenhar ele aqui embaixo, ó. Tá? Ele está falando que a medida da diagonal, o que é diagonal? Diagonal é esse segmento aqui, que liga vértices opostos aqui, tá? Ele está falando que a diagonal desse quadrado mede 3 raiz de 2 centímetros. E se você viu o meu vídeo sobre geometria plana, você sabe que a diagonal de qualquer quadrado é o lado raiz de 2.
Opa, então isso significa que se a minha diagonal é 3 raiz de 2, isso significa que o lado desse quadrado é 3, certo? Se é lado raiz de 2 e a minha diagonal é 3 raiz de 2, eu posso concluir que o lado desse quadrado é 3 centímetros. E melhor ainda, eu posso concluir que todas as arestas desse cubo medem 3 centímetros. Por ser um cubo, todos esses araminhos, todas essas arestas medem 3 centímetros. E agora a gente vai começar aqui a fazer os nossos cálculos. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela medida ele quer a medida das arestas, né? Ó, então já calculamos, né? As arestas, elas têm 3 centímetros cada uma. Já fizemos o primeiro exercício. Ele quer o perímetro da base. Então, continuando olhando para esse quadrado aqui, ó. Vamos continuar olhando para a nossa base, tá? Ele quer o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, né? Então, se perímetro é a soma dos lados, se eu tenho um quadrado que os lados medem 3, 3, 3 e 3, basta que eu some esses valores para eu obter o perímetro da minha base. 3 mais 3 mais 3 mais 3, 12 centímetros é o perímetro da minha base, tá? Quando eu falo de base, eu estou olhando só para esse quadrado vermelho, o quadrado que está no chão. Tá? Daqui a pouco a gente vai olhar para os outros. Então já temos a medida das arestas, que é 3 centímetros cada uma. Já temos o perímetro da base, que é 12 centímetros. Agora eu quero a área da base. Área do quadrado, lado vezes lado. Então a área da minha base é o lado vezes lado. É o 3 vezes 3 que dá 9 centímetros quadrados. Muito cuidado, área é em medidas quadradas, centímetros quadrados, metros quadrados e daí por diante. Vamos passar agora para o próximo item, que é a área lateral. Área lateral. Então, se eu estou falando de base, eu estou olhando para o chão. Se eu estou falando de lateral, eu estou olhando então para as paredes, né? Eu tenho teto, topo, eu tenho base, chão e tenho paredes, tenho laterais. Então, se eu conseguir a área de uma parede, basta eu multiplicar esse resultado por 4 para que eu tenha a área das 4 paredes, a área lateral. Isso já está fácil. As faces não são todas iguais, então todas as faces do meu cubo, deste exemplo, terão 9 centímetros quadrados. Todas são 6 quadrados iguais, né? Então, se eu já calculei a área de uma parede, que é 9 centímetros quadrados, eu multiplico isso por 4 e obtenho 36 centímetros quadrados, a minha área lateral, a área das paredes. Olha só, tá vendo? Não estamos decorando nenhum tipo de fórmula nova. Essas fórmulas que nós estamos usando, lado vezes lado, isso daí você viu lá em geometria plana. Essa sim você precisa guardar. Mas aqui a gente está entendendo a figura. Olha que bacana. Vamos passar agora para a área total. A área total também está no papo. Eu tenho 6 faces. Cada face tem uma área de 9 centímetros quadrados. Então, a minha área total, basta eu pegar as 6 faces do meu cubo, multiplicar por 9 centímetros quadrados, temos 54 centímetros quadrados de área total. Tá? Então, quando ele fala área da base, você vai olhar só para o chão. Tá? Quando ele fala área do
topo, você vai olhar só para o teto. Quando ele falar área lateral, você vai olhar para as 4 paredes, no caso do cubo, né? Você vai olhar para as paredes, você vai olhar para as faces laterais. E quando ele falar área total, você vai olhar para todas as faces e vai fazer aí o cálculo que ele está pedindo aí da área total. Perímetro total. Perímetro é o contorno. É a soma dos lados, que aqui não se chama lado, se chama aresta. Quantas arestas tem o meu cubo? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Trocando a cor, 9, essa daqui, nessa aqui já contei, né? 9, 10, 11, 12, certo? Tem 12 araminhos, tá? Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora em azul, 9, 10, 11, 12 araminhos. Se eu tenho 12 araminhos e cada araminho mede 3 centímetros, então o meu perímetro total ele vai ser 12 araminhos de 3 centímetros cada um, 36 centímetros o perímetro total do meu cubo, tá? Perímetro total do meu cubo. Olha só que fácil, olha só que tranquilo. Cadê? Fórmula nova. Até agora não vimos nenhuma fórmula nova. Vamos ver agora. A única desse vídeo. A única fórmula nova deste vídeo vai vir agora. Tá? Então o resto é entendimento. O resto é coisa que nós já vimos em geometria plana. E estamos aqui entendendo como é que elas funcionam. Tá? Então fica tranquilo que eu sei que você está entendendo isso daqui. Se não estiver entendendo, depois você vai assistir o vídeo fazendo anotações e vai entender. Vamos calcular agora o volume deste cubo. O volume, ele é a capacidade, tá? Então é como se você pegasse um líquido, né? E você enchesse esse cubo com esse líquido, tá? Então você vai encher esse cubo todinho aqui dentro dele, né? Com líquido, né? Com alguma outra coisa para você poder calcular então o volume. O volume é a capacidade, né? Finja que esse cubo aqui é uma caixa d'água. Tá, então agora nós vamos calcular a capacidade de armazenamento disso daqui, tá? Vamos falar então da única fórmula da noite que nós vamos ver. A única fórmula da noite, a única fórmula do vídeo, eu falei da noite porque eu estou gravando esse vídeo à noite. A única fórmula do vídeo é o volume de um prisma, que é área da base vezes a altura. Isso vai servir para outros sólidos também. Guarda bem esta fórmula. Tá, eu vou até tirar a palavra prisma, vou colocar só V de volume, porque isso aqui vai servir para o cilindro também, vai servir lá para os cones e para as pirâmides, vai mudar uma coisinha de nada, mas vai servir, entendeu? Então, o volume do prisma, área da base vezes altura. A área da base nós já temos. Lembra lá na outra lousa, não foi 9 centímetros quadrados? Nós pegamos esse 3 vezes esse 3 aqui, a área do nosso chão, vezes a altura. Cadê a altura do nosso poliedro? A altura está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esta é a medida da altura. Ó. Eu tenho largura, eu tenho profundidade
e tenho altura. A altura do meu cubo é 3 centímetros. Então eu vou multiplicar 9 centímetros quadrados por 3 centímetros e vou chegar a 27 centímetros cúbicos, tá? Lembra que volume é centímetro cúbico, tudo bem? Metros cúbicos, medidas cúbicas. Área, medidas quadradas. Volume, medidas cúbicas. E para finalizar, a diagonal do cubo. Nós calculamos, ó, vou desenhar o cubo de novo aqui embaixo. Vai ficar meio torto aqui, mas só para a gente não precisar mais ficar riscando aquele lá. Estou desenhando o cubo aqui, um pouco torto, mas que vale a intenção. Nós calculamos a medida da diagonal. Na verdade, nós não calculamos. Na verdade, o exercício deu para nós a medida da diagonal da base, a medida deste segmento aqui, não foi? Maravilha. Agora eu quero a diagonal do cubo, que é a medida que vai deste vértice aqui até este vértice aqui da frente. Olha só que interessante. A diagonal do cubo, juntamente com a diagonal da base, juntamente com esta aresta aqui, formaram um triângulo retângulo. Tá? Então, para eu calcular esta medida aqui, que é a diagonal do cubo, basta eu fazer aqui o Pitágoras, certo? Essa medida que o exercício deu para nós é a medida de 3 raiz de 2, né? E essa medida aqui nós já temos que é 3. Todas as arestas medem 3. Colocando isso aqui no Pitágoras, você vai encontrar o diâmetro do cubo. Então vamos fazer aqui. Mostrar aqui para vocês o Pitágoras. Então eu tenho aqui a hipotenusa ao quadrado. Vamos apagar aqui. Vou apagar aqui o restante do enunciado que nós já sabemos já. A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa não é esse cara aqui, que é a minha diagonal, é igual à soma do quadrado dos catetos. 3 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado. Continuando, a diagonal do cubo ao quadrado é 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado também é 9. Copia esse vezes daqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Diagonal do cubo ao quadrado é o 9 mais 18. Diagonal do cubo ao quadrado é 27. E eu vou tirar a raiz quadrada de 27. Não tem valor exato. Vem aqui no cantinho, 27. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, dá 9. Que dá para dividir por 3, dá 3. Que dá para dividir por 3, dá 1. Ficou 3 ao quadrado vezes 3. Por que eu vou escrever desse jeito? Porque o que tem quadrado vai cair fora da chavinha. O que não tem vai permanecer na chave. Então, esse 3 aqui vai vazar. E esse 3 aqui vai ficar na chavinha. 3 raiz de 3 centímetros. E agora eu vou dar o bizu para você. No vestibular, a gente não pode perder tempo, né? Olha o tempo que nós perdemos calculando esse Pitágoras. Então eu vou te dar uma dica. Olha só que interessante esse resultado que nós obtivemos. 3 raiz de 3. O que é esse 3? 3 é a medida da minha aresta, ó. As minhas arestas medem 3. Opa, então se eu pegar o 3, que é a medida da minha aresta, e colocar o raiz de 3 na frente, acabou. Temos a diagonal do cubo. Se a diagonal do quadrado é L raiz de 2, certo? Se a diagonal do quadrado é L raiz de 2, a diagonal do cubo é a aresta
raiz de 3, você não vai precisar ficar calculando Pitágoras para responder qual que é o valor da diagonal, né, do cubo. Se você não lembrar, Pitágoras, veja que nós formamos aí um triângulo retângulo unindo aí este vértice com esse e aproveitando também a diagonal da base e a aresta lateral aqui, tá bom? Maravilha, então essa foi a primeira parte do vídeo, tá? Antes da gente ir para paralelepípedo, se você quiser daqui mesmo dar uma pausa, voltar e assistir de novo fazendo as suas anotações, eu acho que vai ser até melhor, porque agora nós vamos falar sobre paralelepípedo. Bom, paralelepípedo. Paralelepípedo ele é um prisma onde o topo e a base são paralelogramos, ou seja, se o meu teto e meu chão forem quadrados, é um paralelepípedo. Ah, então o cubo é um paralelepípedo? É um paralelepípedo, né? Se meu teto e minha base forem retângulos, temos aí um paralelepípedo. Se o meu teto e minha base forem losangos, paralelogramos, temos aí paralelepípedos, né? Lembrando que paralelogramos são aquelas figuras geométricas 2D, onde os lados opostos eles são paralelos, tá? Isso tudo tá lá no nosso vídeo sobre geometria plana, que eu convido você aí a assistir, caso você tenha aí alguma dificuldade com geometria plana. Então agora o que nós vamos fazer? Bem rapidinho, colocar os conhecimentos em prática, tá? Eu tenho aqui um paralelepípedo, cujo as medidas são 5 centímetros de largura, 3 centímetros de profundidade, 10 centímetros de altura. Então vamos fazer os nossos cálculos. Vamos calcular o perímetro da base? Olha para a base, ó. A base está aqui. É um retângulo, não é mais cubo, não é mais quadrado. Então isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Eu tenho 5, 3 e 5, né? 5 mais 5 mais 3, 16 centímetros de perímetro da base, tudo bem? Área da base, área do retângulo, base vezes altura. A minha base é 5, a minha altura é 3. Lembrando que eu estou desprendendo esse pedacinho aqui, tá? E estou olhando só para ele por enquanto, porque eu estou falando só de base, certo? Então aqui eu tenho 15 centímetros quadrados de área somente da base. Agora eu quero a área lateral. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Eu tenho aqui à minha esquerda um retângulo de 10 por 3 e aqui um retângulo de 10 por 3. Então eu vou fazer a área desses retângulos. Vamos escrever aqui área lateral. Área do retângulo, base vezes altura, eu vou fazer até de vermelho. 10 vezes 3 é 30. Como eu tenho dois retângulos vermelhos, tá vendo? Ó? Essa face aqui e essa face aqui. Então eu tenho 30 vezes 2, 60 centímetros quadrados. Não terminei ainda. Eu preciso agora da face da frente e da face de trás, né? Eu preciso desta face aqui, que é um retângulo de 10 por 5, tá vendo? Ó? 10 por 5. Base vezes altura, 10 vezes 5
igual a 50, só que eu tenho uma face azul aqui na frente e tenho uma face azul lá atrás. Então, 50 vezes 2 são 100 centímetros quadrados. Tá? Então, olha só, não é igual ao cubo. O cubo, pelo fato de eu ter 6 quadrados, tudo com a mesma medida, eu calculo a área de um deles e já multiplico por 4 para eu ter a área lateral desse cubo. Aqui não, eu tive que fazer a área só desse retângulo vermelho, que tem 10 por 3, e depois a área só desse retângulo azul, que tem 10 por 5. E aí eu vou somar as duas e eu terei a área lateral do meu paralelepípedo, 160 centímetros quadrados. E a área total? Bom, eu já somei as laterais, certo? Faltam somar agora as duas tampas, né? O teto e o chão. O teto, quanto que ele tem de área? Fizemos aqui em cima, né? Ó, 15, né? Se o teto e o chão são iguais, o teto tem 15, o chão tem 15 centímetros quadrados. A área total do meu paralelepípedo é 190 centímetros quadrados, tá? Então fica bastante atento. Paralelepípedo, se você tiver retângulos, qualquer outra forma geométrica que não for um quadrado ali em cima, você vai ter que fazer essa conta devagar e aos poucos, porque eu tenho 6 faces, só que elas são iguais duas a duas, né? A lateral esquerda é igual à lateral direita, a frente é igual atrás e o topo é igual à base, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Vamos calcular o perímetro do paralelepípedo, o perímetro total. Vamos ver quantos araminhos nós temos aqui, quais as medidas deles, ó. Então eu tenho, vamos até ver se a gente consegue melhorar aqui a figura aqui. Não, aqui já é o próximo vídeo. Então vamos ver se a gente consegue desenhar esse paralelepípedo aqui num cantinho aqui de baixo, para a gente parar de ficar rabiscando aquela figura. Então vamos lá. Eu tenho, ó, 4 araminhos que medem 10 centímetros. Tá vendo aqui em vermelho? 4 araminhos que medem 10 centímetros. São as minhas alturas. 4 vezes 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4 araminhos que medem 3 centímetros. São as minhas profundidades. E eu tenho aqui, vou fazer de verde, 4 araminhos, ó, 1, 2, 3, 4, que medem 5 centímetros. Certo? Então aqui nós temos então o perímetro total desse paralelepípedo. 40 mais 12 mais 20 são 72 centímetros de perímetro. Tá? Então você vê, como não é cubo, a gente precisa ter um trabalhinho extra de olhar com atenção as suas faces, ver a medida da base, ver a medida da altura desse polígono que faz parte aí, que compõe essa base aí, que compõe essa lateral, para a gente poder ter com atenção aqui os valores. Vamos para o volume? O volume desse paralelepípedo é a área do que mesmo? A área da base vezes a altura? Isso, tá? Não esquece, é a única fórmula do vídeo aí que você tem que acrescentar na sua lista de fórmulas para decorar. É a área da base vezes a altura. Isso é o volume, tá? O volume de um prisma. A área da minha base eu já calculei 15 centímetros quadrados, certo? Vou multiplicar pela altura, que é 10 centímetros. Temos então 150 centímetros cúbicos de volume neste perímetro. E a diagonal? A diagonal desse paralelepípedo. Vamos mudar a página? Bom, a diagonal do paralelepípedo. Vamos criar aqui uma nova folhinha.
Vamos desenhar o paralelepípedo aqui de novo. Não vai sair totalmente reto, mas o que importa é a intenção, tá? Lembrando que a medida da sua altura é 10 centímetros. A medida da sua profundidade é 3 centímetros e a medida da sua largura é 5 centímetros. Só dando aquela conferida no replay, isso mesmo. Agora vamos lá? Vamos calcular a diagonal desse paralelepípedo. Aqui não tem jeito, vamos ter que usar Pitágoras, porque não é cubo, as medidas não são todas iguais para a gente ficar fazendo aresta raiz de 3. Aqui não tem nem como. Vamos traçar a diagonal, ó. Vou ligar esse vértice aqui de trás com esse aqui da frente. Formamos aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, certo? A gente precisa descobrir duas medidas, na verdade, né? Olha a trabalheira, né? A gente precisa, ó, essa é a diagonal do paralelepípedo e essa aqui é a diagonal da base. Eu não tenho a diagonal da base ainda. Preciso descobrir. Então vamos desencaixar a base aqui. Eu vou jogá-la aqui para a direita. Tá? Ó, desencaixei a base aqui de baixo e trouxe ela para cá. Eu tenho 3 centímetros aqui, 5 aqui. Bora fazer Pitágoras para descobrir quanto que é a diagonal da minha base. Então a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui vai dar 25 mais 9 vai dar 34. Então, raiz de 34 na geometria não é muito comum a gente ficar resolvendo essas raízes, tá? O máximo que a gente faz é simplificá-las. Então, eu tenho 5 ao quadrado 25, tenho 3 ao quadrado 9, certo? Então, eu tenho 34, raiz de 34 centímetros, a diagonal da base, certo? Raiz de 34 centímetros. Então, agora nós vamos calcular a diagonal paralelepípedo. Lembrando que aqui é 10, né? Aqui é a nossa altura, certo? Então, vamos lá. Então, a diagonal do paralelepípedo ao quadrado, ou seja, a minha hipotenusa ao quadrado, é igual ao meu primeiro cateto, que é 10 ao quadrado, mais o meu segundo cateto, que é raiz de 34 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, raiz quadrada de 34 ao quadrado é igual a 34. Temos raiz quadrada de 134. Esse número eu acredito que dá para a gente simplificar ele. Vamos tentar aqui. 134 por 2. Vamos aqui, 65, 67, né? 134 por 2 aqui dá 67, certo? 67. Só que esse 67 aqui, eu tenho quase certeza que o 67 é primo. Eu acho que só dá para dividir 67 por 1 e por 67. Então vamos até conferir aqui. Se o 67 for primo, nem tem como simplificar essa raiz, né? Sim, o 67 ele é um número primo, só dá para dividir ele por 67. Então aqui não ajudou em nada a resposta final da diagonal desse paralelepípedo é raiz quadrada de 134 centímetros. Então o que eu quero que vocês percebam? Que quando a gente fala de prismas, eu tenho um polígono em cima, o mesmo polígono embaixo, eles são paralelos, eles são iguais e os seus vértices eles são ligados entre si, tá? Tudo bem? Olha aqui o desenho aqui que eu estou fazendo em azul, certo? E aí, quando você começa a explorar melhor esse prisma, você vai ver que você tem ali sólidos geométricos comuns
E você precisa calcular perímetro, calcular a área, certo? Calcular ali o valor ali de individual ali de cada face ali do teto, da base, né, para você poder ter as medidas que o exercício está te pedindo, tá? Então, agora a gente vai para a terceira parte do vídeo, onde a gente vai falar sobre cilindros, tá bom? Então, espero que você tenha entendido a explicação sobre prismas. Se não entendeu, convido a novamente, antes de falar, ver aí o vídeo de cilindros, a você assistir novamente, fazendo anotações, e vamos falar de cilindro. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o cilindro. O cilindro é aquele sólido geométrico que tem teto e base circulares, certo? Esse teto e essa base são iguais, são paralelos, mas por que que eles não são considerados prismas? Porque a sua lateral, ela é curva, ela não é plana, tá? Se o cilindro tivesse a sua lateral, a sua face plana, beleza, seria aí um prisma, mas não é. Então, teto e base são círculos, são circunferências, tá? O teto e a base são iguais e paralelos, porém a sua lateral é curva, tá? Olha só como que eu escrevi isso aqui. Ele tem uma área lateral que conecta a base ao topo. Eu não tenho segmentos de reta que ligam a base com o topo, tá? Isso aqui que você está vendo não é um simples segmento de reta que liga a base com o topo, né? Tudo aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho um segmento de reta aqui que liga a base com o topo, eu tenho um segmento de reta aqui que liga a base com o topo, só que eu também tenho um aqui, 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 ou seja, eu tenho toda uma área lateral que liga a minha base e o meu topo, certo? Ó, tem outro segmento aqui, tem outro segmento aqui, certo? Então eu tenho toda uma área lateral que liga o meu teto, o meu topo e a minha base. Vamos passar aqui para o nossa próxima imagem. Temos aqui o cilindro reto, onde o seu eixo, que é esse segmento de reta aqui que liga o centro dessa circunferência com o centro dessa circunferência, esse eixo ele é perpendicular ao plano, tá? Então, ó, tá fazendo um ângulo de 90 graus aqui com o plano, né? Então aqui nós temos então um cilindro reto. Já o cilindro oblíquo, o eixo dele é inclinado, tá vendo? Ele tem uma inclinação aqui, ó. Ele não tá retinho aqui ao plano, não tá formando um ângulo de 90 graus com o plano. Tá? Essa medida aqui desse ângulo aqui, ela é menor que 90 graus. Pode ser que fosse maior também, mas não é igual a 90 graus. Então é um cilindro que basicamente pisaram ali em cima dele um pouquinho, ele deu uma entortadinha, cilindro oblíquo, tudo bem? Vamos então passar aqui agora para o nosso exemplo prático. Eu tenho aqui um cilindro cujo raio da base mede 3 centímetros e a altura dele mede 10, tá? Então vamos lá, vamos traçar essas medidas, né? O que é raio da base? Ó, circunferência, raio é a medida que liga o centro à borda da circunferência. Isso daqui tem 3 centímetros. E a altura do cilindro, que é o meu eixo, né? A altura ela é traçada aqui, né? Ó, vai ligar o centro da circunferência do topo com o centro da circunferência da base. Isso daqui tem 10 centímetros. Essa medida aqui tem 10 centímetros. Então vamos lá, vamos começar aqui calculando a área da base desse cilindro. Qual que é a área da circunferência? Quem é que lembra da fórmula? Fala aí para mim. 2π. Não, isso aí é comprimento. É πr ao quadrado. Vamos acordar, pessoal. πr ao quadrado é a base, área da circunferência.
tá? Quando o exercício não te pedir, você não vai substituir o π por nada, tá? Então aqui o exercício não está pedindo, isso significa que eu não vou substituir o π por qualquer valor, nem 3, nem 3,1, nem 3,14. Então eu tenho o raio que é 3 centímetros elevado ao quadrado, tudo isso vezes o π, 9π centímetros quadrados é a área da base, certo? Agora que eu quero ver área lateral. Área lateral do meu cilindro. Agora eu vou convidar você a usar a sua imaginação. Se você pegar uma folha de sulfite, você consegue enrolar essa folha de sulfite e você consegue fazer ela virar um cilindro. Então vamos fingir que isso daqui, essa figura aqui, é uma folha de papel sulfite enrolada na forma de um cilindro. Quando você planifica isso daqui, quando você estica, você abre o cilindro, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um retângulo. Então o cilindro nada mais é do que duas circunferências e um retângulo enrolado que está unindo essas duas circunferências. Se eu descobrir a área desse retângulo, consequentemente eu descubro a área lateral. Eu tenho a altura deste retângulo, que é 10 centímetros. E aí, qual que é o comprimento? Se você respondeu que é 3, você errou, tá? Não é 3. Pensa no seguinte, ó. Te convido aqui a pensar comigo. Vou fazer de azul, ó. Eu vou contornar essas circunferências aqui com caneta azul, ó. Agora eu convido você a usar a imaginação e desenrolar essa folha. Ó, vou fazer melhor. Aqui é vermelho e as minhas circunferências do topo e da base são azuis. Desenrolei o cilindro, virou um retângulo. Concorda que aqui eu tenho a parte vermelha e aqui eu tenho a parte azul, né? Pensa nesse cilindro, você desenrolando ele, parte vermelha e parte azul. A parte vermelha é o nosso eixo, é 10 centímetros, é o tamanho dessa folha deitada. Agora, a sua largura é o comprimento dessa circunferência, tá vendo, ó? Pensa, você passou, é como se você passasse uma linha aqui, ó. Isso não é o comprimento da circunferência? 2π vezes o raio, certo? Então, quando você desmancha um cilindro, você tem um retângulo cuja altura é a mesma altura do eixo e cuja largura é o comprimento da circunferência. 2πr, vamos fazer aqui quem é 2πr, ó. Meu R é 3, né? Então vai ficar 2π3, vai ficar 6π. Então eu tenho um retângulo cuja altura é 10 e cuja largura é 6π. Basta a gente calcular a base vezes a altura desse retângulo. A minha base é 6π, a minha altura é 10. São 60π centímetros quadrados a minha área lateral. Tá? Então faz esse exercício de imaginar o cilindro se desmanchando, virando uma folha sulfite, onde a altura é a mesma altura do eixo e aonde a largura é esse comprimento aqui em azul, essa linha esticada, tá vendo? Essa linha azul esticada. Essa linha azul esticada é o comprimento da circunferência. Se eu quiser calcular a área total, como é que a gente faz? Tenho a área da base, que é 9π centímetros quadrados, mas eu também tenho um topo,
que tem 9π centímetros quadrados. Somando com a área lateral 60π centímetros quadrados, eu tenho 78π centímetros quadrados, o valor aí da área, perdão, da área total do cilindro, né? Vamos encerrar com chave de ouro aqui falando sobre volume. Qual que é a fórmula? Exatamente a mesma. Área da base vezes a altura. A única fórmula nova que eu mostrei para vocês no vídeo de hoje, tá? Área da base já temos 9π. A altura é o eixo aqui, ó, 10 centímetros. São 90π centímetros cúbicos. Tá aí o volume do meu cilindro. Antes de encerrar o vídeo, deixa eu falar rapidamente aqui com vocês de duas coisinhas. A primeira, cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? O diâmetro da base é igual à altura do cilindro. Ou seja, diâmetro são 2 vezes o raio, né? Então, esta medida em preto aqui, que é 2 vezes o raio, ela é igual a essa medida em azul, que é a medida da altura, tá? Então, quando você tem um cilindro cuja diâmetro da base é igual à altura, eu tenho um cilindro equilátero. Tá aqui escrito, a sua secção meridiana é um quadrado. Mas que raio que é secção meridiana? Muito simples, secção meridiana, pensa naquela churrasqueira maravilhosa. Quando você pega o latão, corta o latão ao meio, você transformou em 2 churrasqueiras. Agora, se você olhar essa churrasqueira de lado, ó, pensa no seguinte, eu peguei o tambor, cortei o tambor, virou 2 churrasqueiras. Uma você deu de presente, a outra ficou para você. O que vai acontecer? Você vai deitar essa churrasqueira, ou olhar ela em pé mesmo, e vai olhar ela de frente ali. O que você vai enxergar? Você vai enxergar a secção meridiana, certo? Você vai enxergar um retângulo. Se você olhar essa churrasqueira de lado. Isso é a secção meridiana. Essa medida é a altura do cilindro e essa medida é 2 vezes o raio da circunferência do topo e da base. Vamos calcular rapidinho a secção meridiana do exemplo que nós fizemos agora. Se a gente tivesse que calcular a secção meridiana, vai ser quem? Vamos traçar ela em verde aqui, ó. Verdinho, 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 verdinho. É 2 vezes o raio, tá? Então, ó, é um retângulo também, certo? Que medida que tá aqui em cima? Tá 2 vezes o raio. Tá 2 vezes 3, que é 6. Que medida que tá aqui? A medida da altura do cilindro, que é 10. Então, eu tenho, fazendo com uma caneta mais escura, 6 vezes 10, a área da secção meridiana do meu cilindro é 60 centímetros quadrados. Eu não tenho o hábito de gravar vídeos longos, mas eu achei muito importante fazer um vídeo falando aí desses principais sólidos geométricos aí, que são o prisma e o cilindro. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre prisma, falando sobre cone e falando sobre a esfera. O vídeo de prisma, vídeo de pirâmide, cone e esfera, ele é um vídeo que vai tender a ser menor do que esse. Esse foi longo, que foi para você entender como é que é um sólido geométrico, para você entender como é um poliedro, como é um corpo redondo. É basicamente a aplicação daquilo que você viu na geometria plana,
certo? Só que ali fazendo a revolução, fazendo ali o seu contorno ali em 3 dimensões, tá? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te faço convite. Assista o vídeo mais vezes, fazendo anotações e também pausando, tentando fazer, comparando resultados, tá bom? Não desiste. Grande abraço a você, tamo junto e até o próximo vídeo.